Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, nesta sexta-feira, 27 de maio. E aqui do Café Mistura, o melhor café da região, do Porto, aqui da cidade de Ganda, norte de Portugal, e com os seguintes destaques. Fla-Flu é um dos jogos mais aguardados da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flu empolgado pela goleada histórica na Sul-Americana e Fla tentando manter a sequência de vitórias e a paz para Paulo Souza trabalhar no elenco rubro-negro. Tá chegando a hora! Real Madrid e Liverpool decidem a Champions League em Paris e local da decisão já recebe grande número de torcedores para a final mais esperada do ano. No bate-papo do PB do Esporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam mais uma conquista para José Mourinho, dessa vez a Liga Conferência com a Roma da Itália, como também a situação do goleiro Hugo no Flamengo, de herói a vilão em pouquíssimo tempo de carreira. E mais, Campeonato Brasileiro Feminino, Libertadores da América e as últimas do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato para o nosso bate-papo. Ele já está pronto em Maceió, Alagoas. Começa contigo, hein, Moraes? Aí na bela capital de Alagoas, nordeste do Brasil, Maceió. E o primeiro assunto, a situação, mais uma conquista, melhor dizendo, para o José Mourinho. 5 finais de competições europeias, ele ganhou todas. Estava aí um pouco por baixo, muitas críticas, que o Mourinho já não era mais aquele. Como é que você analisa mais essa conquista do Mourinho? Um papa título, Zé Moraes. Um abraço. Olá, Júnior. Forte abraço para você, um abraço para o Antônio, o Manuel e para todos que estão ligados aqui no PB Desporto. Olha, eu nunca desacreditei da competência do português José Mourinho. Eu sempre achei ele um cara assim muito chato, muito absoluto naquilo que fazia, mas eu achei sempre que ele foi um profissional durante toda a sua carreira competente. E agora ele provou isso com o time da Roma, conquistando esse título aí, que é importante para a carreira do José Mourinho e também para a história da Roma, que há muito tempo não vem conquistando nada e que agora conquista esse título, importantíssimo. Então, é aquilo, meu amigo, quando você sabe, sabe. Você não desaprende da noite para o dia. E o Mourinho é um cara estudioso. Por onde ele passou, ele fez o seu nome, especialmente quando trabalhou no futebol inglês. E por onde passou, ele deu muito conta do recado. Então é por isso que eu acredito que esse título conquistado pela Roma é fundamental para os dois lados. Para o técnico José Mourinho, que mostra que está vivo e muito vivo. Quer dizer, muita gente achava até que ele estava em decadência no futebol depois que ele saiu do futebol inglês. E em especial também para a Roma, que está começando a surgir, ressurgir das cinzas e tentando exatamente com esse título mostrar a sua força e mostrar para o que veio daqui para frente, conquistando esse título aí, que é importantíssimo para a história do clube e para a história do José Mourinho, que para mim continua sendo um baita técnico de futebol, viu, Júnior? Moraes, o José Mourinho é um técnico realmente que não tem, você pode criticar os últimos trabalhos, dizer que o Mourinho passou a jogar de forma mais defensiva, mas a verdade é que ele tem uma história no futebol gigantesca, campeão de tudo, basta falar isso, 5 finais de competições europeias, ganhou todas.
José Mourinho é de fato um vencedor e agora mais uma vez campeão de uma competição europeia, a quinta das 5 que disputou, todas elas ganhou, dessa vez da Liga Conferência com a Roma da Itália. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião sobre mais esse feito do português José Mourinho. Antônio Júnior, Jorge Moraes e gente do PB Desporto. Criada em 1961 na Suíça, cuja Federação Nacional de Futebol organizou o torneio internacional para dar suporte às loterias desportivas em vários países da Europa, com jogos de mata-mata no período das férias de verão. Intitulada Intertoto, junção da abreviatura de duas palavras inglesas, Inter de International e Toto de Totalizator, em português totalizador, e assumida pela UEFA a partir de 1968, a competição passou a contemplar clubes eliminados das primeiras fases dos principais eventos europeus, até 2008, quando foi extinta. Aí de Portugal foram vencedores da Intertoto: Clube União Fabril de Barreiro, Vitórias de Guimarães e Setúbal, União de Leiria, Belenenses e Sporting de Braga, último da Intertoto em 2008. Retomada nessa temporada findante de 2021-22 com o nome de Conference League, mal traduzido para nosso idioma como Liga Conferência, a disputa reúne equipes eliminadas na etapa preliminar da Liga Europa, antiga Copa UEFA, equivalente à nossa Sul-Americana, em formato idêntico ao dos principais eventos europeus. Ganhador de 2 Champions do Futebol Clube do Porto e na Inter de Milão, 5 títulos em 5 finais dos principais desafios europeus. Campeão das primeiras ligas e taças em Portugal, no Porto, Inglaterra, no Chelsea, Manchester United, Espanha, Real Madrid, e Itália, Inter de Milão. José Mário dos Santos Mourinho Félix, 59 anos, nascido em Setúbal, só passou em branco no londrino Tottenham. Laureado treinador, embora controverso por suas prioridades táticas defensivas, Mourinho foi eleito pela FIFA em 2011 o melhor do planeta. O recente título da Conference League pela Roma, uma espécie de terceira divisão europeia, antes de indicar, como alfinetam seus críticos, uma etapa de decadência, confirma um vitorioso revés profissional, onde quer que ele implemente suas teses sobre o futebol. No popular, José Mourinho é o incorrigível chato de galocha, introspectivo, rei da cocada preta, como se diz por aqui, que qualquer torcedor mundo afora adoraria ter no comando do clube de sua paixão. Mas é bom lembrar, para contratar o badalado Special One, o interessado tem que dispor literalmente de um ônibus, aí chamado de autocarro, abarrotado de milhões de euros, Antônio Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes. O José Mourinho é um técnico que dispensa comentários, porque, claro, qualquer profissional está sujeito a críticas pelo trabalho que faz, né, pelas escolhas que ele pode ter em determinados jogos, em determinado momento da vida dele profissional. Agora, o Mourinho é um vencedor, não tem como negar isso, né? Um grande treinador, sem dúvida alguma, e mais uma vez campeão, dessa vez da Liga Conferência com a Roma da Itália. No segundo assunto que eu quero abordar com vocês, mais uma vez eu vou até a bela Maceió, em Alagoas, meu caro Jorge Moraes, a situação do ontem no Flamengo, né? De herói a vilão, como eu disse na manchete do programa. Um goleiro com muito potencial, que naquele jogo com o Palmeiras, pelo Brasileirão 2020, fechou o gol e ali começou a jogar, tem uma sequência de jogos alternando com o Diego Alves, voltou a ter, passou a ter falhas daquelas gritantes, e esse momento do Flamengo não ajuda em nada, né? Mas como é que você vê a situação do Hugo? Qual é a melhor opção para o goleiro do Flamengo, que tem potencial, mas que vem prejudicando a ele mesmo e, claro, ao Flamengo, hein, Moraes? Júnior, o
O profissional da bola, o jogador em especial, ele tem bons e maus momentos na sua carreira. O jogador, às vezes, o clube contrata um profissional porque teve um analista de desempenho, um executivo de futebol. Esses caras analisaram a vida dele, por onde ele passou, o que é que ele fez, o que ele deixou de fazer, como foi dentro das quatro linhas, fora do campo de futebol, o comportamento e a vida dele também. O Flamengo levou recentemente o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, que chegou, foi se condicionar, fez um ambiente bom, aí jogou uma ou outra partida, se contundiu, e o time do Flamengo não pôde contar com ele por muito tempo, já que ele foi contratado para ser titular. Aí, com os problemas vividos dentro do clube, Diego Alves, fica, não fica, renova, não renova, problema de comunicação com o técnico Paulo Souza, com o departamento físico, com o setor médico do Flamengo, terminou sobrando para o Hugo, que é um menino, 20, 21 anos, e que já foi muito importante na trajetória do ano passado para cá do time do Flamengo. Só que eu acho que é muito pesada a camisa do Flamengo para um goleiro ainda jovem como o Hugo. Mesmo que a gente tenha visto por aí goleiros de 20, 21 anos se comportando muito bem. Mas só que o Hugo, ele andou falhando sucessivamente e a torcida pegou no pé dele, não tem jeito. O psicológico do Hugo, ele está terrivelmente abalado. Então, meu amigo, o Flamengo ainda insiste com o Hugo por conta do Paulo Souza, sabendo que o titular vai ser o Santos logo logo, não tenha dúvida disso. E o Hugo, na minha opinião, deveria ser emprestado para pegar mais bagagem pelo clube do Flamengo. Exatamente, Moraes, né? O Hugo é chato você ver um goleiro com tanto potencial, né? Tem altura, tem muitas qualidades, mas por uma série de motivos não vem atuando bem, vem falhando em momentos cruciais do jogo, como foi esse último agora, quando o Flamengo fazia um jogo tranquilo, não era um jogo brilhante, não era, mas o Flamengo vinha ganhando tranquilamente 2-0 e o Hugo falha já no finalzinho do jogo, uma bola para lá de defensável, foi o chamado frango, como a gente diz no popular, e o melhor talvez seria mesmo emprestar o Hugo, né, para uma equipe talvez da Série B, porque até da Série A hoje é difícil, com os times já prontos aí, com os goleiros titulares, e até para o Hugo dar uma reviravolta na sua carreira, porque potencial ele tem muito. Para você no Rio, Antônio Manuel, qual é a sua opinião com relação ao Hugo, goleiro do Flamengo? Comentava tempos atrás, vez por outra, com o Alberto Salgado, amigo rubro-negro do Alto da Boa Vista aqui no Rio, o diferenciado desempenho do garoto Hugo Souza nas equipes de base do Flamengo. Do Sub-15 ao Sub-20, entre 2014 e 2019, 10 títulos conquistados, entre os quais 2 Copas São Paulo de Futebol Júnior, estaduais, brasileiro e Copa do Brasil, das respectivas categorias. Foi até convocado por Tite, lembram-se, para compor em amistosos o elenco da seleção brasileira principal, ideia do treinador em ambientar jovens e promissores goleiros ao topo do futebol internacional. Promovido ao elenco principal por Jorge Jesus no começo de 2020, ele era o quarto da fila, depois de Gabriel Batista, César e Diego Alves. Nessa condição, Hugo foi escalado às pressas por conta da pandemia no domingo 27 de agosto de 2020 como titular da Meta, no empate de 1-1 contra o Palmeiras, completo pelo Brasileirão. Já sob o comando de Domenech Torrent, em meio a uma equipe com apenas Thiago Maia, Gerson Arrascaeta e Pedro, mais 7 da base, inclusive ele, autor de várias defesas surpreendentes, que garantiram o resultado com sabor de vitória naquelas dramáticas circunstâncias na casa do já poderoso adversário. Como previsível, Hugo Souza virou deus das redes sociais de influenciadores da torcida do Flamengo, até insensado como pronto para a difícil e complicada função.
Depois de uma sequência de seguras atuações, o lance de trágica foi Tesa em jogo contra o São Paulo, no Maracanã, que abriria caminho para a eliminação rubro-negra nas quartas de final da Copa do Brasil. Foi uma trajetória entre o céu do precoce endeusamento ao inferno de generalizadas execrações, de que adveio longo período de depressão e problemas pessoais. Apesar dos pesares, Hugo acabou campeão brasileiro, o mais jovem goleiro da história rubro-negra a conquistar um título dessa dimensão. Sem César e Gabriel Batista fora dos planos do clube e em função de recorrentes lesões de Diego Alves, Hugo foi bem avaliado pela nova comissão técnica de Paulo Souza, apto a eventual titularidade na meta. Na decisão da Supercopa em jogo único contra o Atlético Mineiro, Hugo se ouve com segurança no tempo regulamentar com empate de 1-1. Ocorre que no teima dos penais, Hugo desperdiçou um de seus arremates e acabou corresponsável pela perda do troféu. Contratado ao Atlético Paranaense, dadas as incertezas de Diego Alves, o experiente Santos chegou, jogou e também se lesionou. Eis que o imponderável entra em campo para comprovar que o jovem goleiro ainda requer etapas de lapidação, a par de seu já reconhecido talento. Porém, neste exato momento, Hugo Souza é o único à disposição do treinador, secundado pelo promissor Matheus Cunha, recém-promovido da base. Exatamente nesse ínterim, entra em cena o circo de horrores protagonizado pelos ditos influenciadores de redes sociais, travestidos de especialistas em análise de desempenho, a induzir torcedores, eles imediatistas e intolerantes, a recorrentes vaias, desde o anúncio de Hugo na escalação do Flamengo no Maracanã, a seus mínimos movimentos no gramado. O odioso ambiente gerado pela torcida no estádio provoca mais desconforto e insegurança ao goleiro, numa emergência em que ele, em tese, é o mais habilitado para a função. Jamais presenciei Antônio Júnior em 6 décadas e meia ligado ao futebol. Esse nível de demonização de um atleta no início de carreira profissional em qualquer época, pela galera do Flamengo, historicamente consagrada na alegria e na tristeza como 12º jogador. Os tempos mudaram para pior. Muito bem, Antônio Manuel Góes, você fez uma análise também muito precisa e com dados, né, sobre o Hugo, né, dessa carreira ainda muito curta do goleiro, né, mas já bem intensa, porque você jogar no Flamengo, o peso que o Flamengo tem, ele já tem um número bom de jogos, né, e ainda mais agora com a contusão do Santos, essa situação do Diego Alves também lesionado, mas ele teve problemas, né, ali com o técnico Paulo Souza, enfim, no Flamengo, e o Hugo vem atuando e infelizmente falhando seguidamente. Já teve falhas em 2020, quando ele fez aquele jogo maravilhoso com o Palmeiras. É um goleiro que ainda não está pronto, é bem claro isso. Tem muito potencial, mas ainda não está pronto. E esse caminho que eu mencionei aqui de ser emprestado para um clube menor, talvez seja a melhor situação para o Hugo, porque ele, se continuar jogando nesse momento conturbado que o Flamengo passa, com essa pressão toda existente aí, o melhor seria realmente ele não atuar. O Flamengo não tem goleiros só tem reserva ali, tem o Matheus Cunha, né, tem o Bruno, o Santos e o Diego Alves contundidos, mas e aí, vai manter o Hugo assim? Né? Enfim, é uma situação complicada, mas talvez seja o melhor caminho. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes e Marcelo Lagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E aqui no Café Mistura, aqui na região do Porto, na cidade de Gândula, norte de Portugal, onde estou a gravar aqui nessa edição do PB Desporto, o melhor café aqui da região, da minha amiga proprietária Manuela. Nossa antena vai disponibilizar aqui umas imagens desse belíssimo local. E enquanto a gente vai agora abordar o jogo talvez mais aguardado dessa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu, um jogo que tem uma expectativa muito grande por tudo que envolve os momentos, melhor dizendo, das duas equipes. O Flamengo que vem de uma sequência de 3 vitórias na Libertadores, também no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Paulo Souza segue pressionado, uma pressão, ao meu ver,
para lá de insana, porque todo profissional pode errar, ainda mais no começo do trabalho, que ele tem que ter, é preciso paciência para ele colocar o seu estilo de jogo em campo. Não adianta vir com esse papo que já teve muito tempo, isso é comentário de gente insana, né? E os tais, né, que agora tem muita audiência, né, esse pessoal com conteúdo do Flamengo, torcedores, com conteúdo na internet, fazem a pressão muito forte em cima dos demais torcedores, né, usam, né, do número de inscritos que ele tem nos seus conteúdos, né, que acabam seguindo, ao meu ver, por pura ignorância, por falta de conhecimento, de uma análise mais profunda do futebol que eles não têm, né, é puro coração, essa pressão absurda em cima do Paulo Souza. E o Fluminense, né, que vem de uma vitória histórica pela Sul-Americana, 10-1 no Oriente Petroleiro, na última quinta-feira, mas que ao mesmo tempo, mesmo com essa vitória, foi eliminado, né? Foi eliminado porque ele foi o segundo do grupo e passa apenas um time para o primeiro colocado que avança para a próxima fase da Sul-Americana, mas vem aí com o trabalho agora do Fernando Diniz dando frutos, e é um jogo que promete muito. O Flamengo tentando subir na tabela de classificação, o Fluminense com uma campanha mais sólida, justamente pelo trabalho bom que o Diniz começa a fazer na equipe tricolor. É um jogo que promete muito e a gente vai, inclusive, analisar mais na nossa live do PB Desporto neste sábado, que terá também análise aí da Champions League, que vamos falar já nessa edição do PB Desporto, e outros assuntos. Então, o jogo mais aguardado, sem dúvida alguma, Flamengo e Fluminense nesse domingo no Maracanã. E a Champions League é o assunto dos últimos dias, não tem como negar, a final mais aguardada do ano, envolvendo duas das maiores equipes do futebol mundial, o Real Madrid da Espanha, de Vinícius Júnior, considerado também, vou nessa linha, o melhor jogador do futebol mundial no momento, a cria do Flamengo, que já está há alguns anos no Real Madrid e cada vez jogando futebol mais consistente, desequilibrando, com Benzema, com Modric, com Rodrigo, enfim, um timaço do Real Madrid, que eliminou nas semifinais a poderosa e excelente equipe também do Manchester City, né, do Pepe Guardiola. A verdade é que esse confronto, né, se tem o Real Madrid de um lado, tem no outro o Liverpool, a equipe inglesa do treinador alemão Jürgen Klopp, que vem fazendo um ano também muito bom, foi ali, né, quase disputando no último jogo a conquista da Premier League, perdeu por 1 ponto para a equipe do Manchester City, 93 pontos para o City, 92 para o Liverpool. E está na final, né, da Champions League, a maior competição do futebol mundial. Eliminou o Villarreal, venceu os 2 jogos, tanto em casa como fora. Tem aí o Salah, o Mané e tantos outros craques. O Alisson, o goleiro brasileiro na equipe. O Liverpool, que vai em busca do seu 7º troféu de Champions, enquanto que o Real Madrid, que tem 13 conquistas, vai em busca da 14ª competição de Champions League. Um jogo que promete muito, e os torcedores, né, aqui na Europa se comenta muito, né, a presença já dos torcedores, alguns chegaram até antes, né, quinta-feira, mas a maioria chegando hoje, sexta-feira, muitos vão chegar mais tarde, muitos vão chegar no sábado mesmo, dia 28, para o jogo em Paris, a bela capital francesa, no Stade de France. E é o jogo, sem dúvida alguma, mais aguardado, e a gente vai trazer informações, mais detalhes na nossa live, né, do PB Desporto neste sábado, às 23h30 aqui em Portugal, 19h30 no Brasil. A nossa live falando sobre vários assuntos, é claro, destacando essa grande final envolvendo o Real Madrid contra a equipe do Liverpool. O assunto agora é Campeonato Brasileiro Feminino, que vem muito bem, com grandes jogos. Futebol feminino que já é uma realidade, né? Cada vez maior, né? O crescimento, né, do futebol feminino no Brasil, as equipes mais estruturadas,
outras equipes ainda caminhando para isso, mas o nível do campeonato realmente é muito bom. Os jogos dessa 10ª rodada, com o nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês, teremos neste sábado Corinthians e Avaí Kinderman, Internacional e Real Brasília, Red Bull Bragantino e SMAC. No domingo, Flamengo e Grêmio, Palmeiras e São José, Cruzeiro e Crespon e Ferroviária e Santos. Na segunda-feira, o jogo único fechando essa 10ª rodada, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro. Na classificação do campeonato, a liderança já há algum tempo para o Palmeiras, 22 pontos na competição, segundo o Corinthians com 21, terceiro o Internacional com 20, em quarto lugar aparece o São Paulo, mais abaixo, 17 pontos ganhos, em quinto o Santos com 15, sexto a Ferroviária com 14, sétimo Real Brasília com 13, mesma pontuação do oitavo colocado, o Grêmio. O detalhe é que o Palmeiras vem de fato na campanha muito boa, assim como o Corinthians, né? As duas equipes ali disputando palmo a palmo, também o Internacional com 20 pontos. O Flamengo é que diria, pode falar que é uma decepção, muitos podem considerar assim, mas eu acredito que é um trabalho ainda novo do treinador também português, e o Flamengo tem chance sim de chegar entre os 8 primeiros e ir para a fase decisiva da competição. Aliás, o Flamengo vai jogar com o Grêmio em casa e pode se reabilitar e tentar chegar aos 8 primeiros colocados na competição. Nas últimas do PB Desporto, vamos falar inicialmente da Copa Libertadores da América, com o nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês os jogos que deixaram as equipes brasileiras apontadas à fase oitavas de final. Tivemos vitórias do Atlético Paranaense 5-1 no Caracas, o Palmeiras fazendo 4-1 no Deportivo Táchira, Flamengo 2-1 no Sporting Cristal, o Corinthians empatando com o Always Red por 1-1, o Atlético Mineiro perdendo para o Tolima por 2-1 jogando em casa, e o Fortaleza uma grande vitória 4-3 em cima do Colo-Colo, jogo esse no Chile. No momento que estamos a gravar essa edição do PB Desporto, ainda não tivemos o sorteio que irá apontar os confrontos da fase oitavas de final. Nós vamos passar esses confrontos na live do PB Desporto, sábado, 23 horas e 30 minutos aqui em Portugal, 19 horas e 30 minutos no Brasil. A verdade é que apenas o Red Bull Bragantino, que foi uma surpresa negativa, foi eliminado da competição, foi o último colocado no seu grupo, assim como o América também, uma campanha decepcionante, mas as equipes, digamos, fora o Red Bull Bragantino, que tinham aí o favoritismo, passaram, Corinthians confirmando, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras, Flamengo e o Fortaleza. E o Benfica, segundo a mídia portuguesa, anunciando nessa sexta-feira, estaria interessado no lateral esquerdo brasileiro de 21 anos, o Lucas Pires, jogador de destaque na equipe do Santos, vem fazendo um belo campeonato brasileiro, já vem há muito tempo atuando bem pelo Santos no Brasil, tem contrato até 2024, mas o Benfica, segundo informações, repito, da mídia portuguesa, estaria interessado na aquisição do jogador. E no final dessa edição do PB Desporto, já que tivemos o resultado dos confrontos da oitavas de final da Copa Libertadores da América, ainda quando estávamos a gravar essa edição do PB Desporto, vamos passar aqui os confrontos após o sorteio realizado há pouco pela Conmebol. Os confrontos: Atlético Paranaense e Libertad, Tolima e Flamengo, Vélez Sarsfield e River Plate, um confronto argentino nas oitavas de final, Emelec e Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Palmeiras, Talheres e Colón, outro confronto argentino na oitavas de final da Libertadores, Corinthians e Boca Juniors, um confronto que tivemos na fase anterior e agora repetido nas oitavas, e o Fortaleza encarando o Estudiantes da Argentina. Ou seja,
teremos 6 times brasileiros nessa próxima fase, 6 argentinos, 2 paraguaios, 1 equatoriano e 1 colombiano. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando, neste sábado, 23 horas e 30 minutos aqui em Portugal, 19 horas e 30 minutos no Brasil, teremos a nossa live. Neste sábado, eu e Antônio Manuel Góes, analisando aí a final da Champions League, Real Madrid, Liverpool, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e outros assuntos. A todos um abraço e até a próxima.